Atenção para essa notícia. A Venezuela acaba de fechar o seu espaço aéreo e várias companhias são obrigadas a cancelar os seus voos. Há rumores de que caças e bombardeiros norte-americanos estão em curso para derrotar Maduro de uma vez. Será que isso é mesmo verdade? Segundo a imprensa, ao menos 6 companhias aéreas internacionais anunciaram a suspensão dos voos em caráter preventivo que sairiam ou iriam para a Venezuela. Ou seja, sem decolagens e sem pousos por tempo indeterminado. A decisão veio após a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos alertar sobre os riscos de sobrevoar o espaço aéreo do país sul-americano. Por que isso, afinal? Nenhum motivo claro, a não ser que os Estados Unidos tenham enfim decidido atacar. As autoridades americanas recomendaram que as companhias aéreas tenham cautela ao operar no espaço aéreo venezuelano devido ao agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar ao redor do país. Eles ainda disseram que as ameaças podem representar um risco potencial para as aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante sobrevoos, as fases de chegada e partidas de voos ou para aeroportos e aeronaves em terra. Esse alerta não surgiu do nada e não foi de repente, uma vez que as forças militares norte-americanas vêm reforçando seu poder nas águas do Caribe desde pouco mais de um mês. Lembramos que a ação partiu do presidente Donald Trump com a justificativa de combater o narcotráfico e capturar, vivo ou morto, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e, segundo Trump, o chefe maior dos cartéis. Aliás, Maduro é visto pelo governo americano não somente como um traficante e chefe de cartel, mas também como narcoterrorista. E isso não é nada bom para ele. Por outro lado, o governo Trump não está livre de críticas dentro do seu próprio país. Isso porque algumas embarcações venezuelanas foram abatidas nesses últimos dias sob a alegação de estarem transportando drogas ou representando uma ameaça à segurança. Os ataques foram considerados execuções extrajudiciais, porque, por convenção, o correto seria fazer a apreensão das embarcações, processar e julgar os seus ocupantes, o que é feito há anos nesses casos de embarcações do narcotráfico. Porém, em vez disso, decidiram abatê-los. Segundo informações, na sexta-feira, dia 21 de novembro, até mesmo um petroleiro russo com destino à Venezuela foi interceptado por um navio da Marinha norte-americana, sendo obrigado a retornar. A Venezuela agora passará a sofrer abalos em suas exportações e importações, já que com seus espaços aéreo e marítimo interrompidos, fica impossível qualquer tipo de operação. Os Estados Unidos haviam enviado também o seu porta-aviões Gerald Ford, o maior do mundo, para o Mar do Caribe, o que levanta ainda mais suspeitas de que um ataque aéreo esteja próximo de acontecer. Fontes não oficiais divulgaram recentemente vídeos no Instagram mostrando as atividades de aeronaves por meio do Flight Radar 24, um aplicativo que permite acompanhar voos no mundo inteiro. Num deles, são mostrados um bombardeiro B-52 e 2 caças F-18 americanos sobrevoando o norte da Venezuela em tempo real. No outro, um F-18 faz manobras consideradas suspeitas. Até agora, nada foi confirmado pelo governo americano. E o governo venezuelano? Como tem reagido frente a essas ameaças que não param de crescer? Recentemente, Maduro se pronunciou sobre isso. Aconteça o que acontecer, não conseguirão derrotar a Venezuela. A frase foi dita durante um pronunciamento feito pela TV estatal do país, momento em que ele pediu união e firmeza diante da pressão externa ao povo venezuelano. Isso aconteceu após o general Dan Kane, a maior autoridade militar americana, visitar nesta segunda-feira uma base em Porto Rico e um dos vários navios de guerra da Marinha enviados ao Mar do Caribe. Após chegar onde chegou, o governo americano só cancelará os seus objetivos caso Maduro se entregue, e isso não está nos planos do presidente venezuelano, o que é bem perigoso para o país. Mesmo que a Venezuela possua alguns equipamentos bélicos, não chega aos pés das forças militares norte-americanas. Os caças submarinos
e a frota marítima de Maduro não chegam a ser sucateados, porém estão bastante desatualizados e apenas uma parte está com manutenção em dia. Para dar volume à sua tropa, Maduro tem treinado até mesmo a população civil para enfrentar os americanos. As cenas de cidadãos comuns entre jovens e idosos, homens e mulheres pegando em armas, chocaram o mundo. Afinal, é como se Maduro estivesse jogando sua população num abismo de fogo, o que demonstra claramente a importância que ele dá ao seu próprio povo. Será que isso é uma tática de guerrilha? Ou uma tentativa de sensibilizar os soldados mais bem treinados, armados e equipados do mundo? Enquanto isso, segundo a mídia, o povo venezuelano enfrenta uma preocupação muito maior do que somente o ataque americano. Trabalhos e salários altamente ameaçados, preços e escassez de alimentos. A falta de um teto e a fome são os maiores medos dos cidadãos venezuelanos, nessa altura dos acontecimentos. Eles sabem que, no fundo, que a rendição de seu presidente seria uma alternativa mais rápida para a resolução do conflito. Contudo, eles parecem confiar que ele, o próprio Maduro, sairá vencedor de alguma forma e fará a Venezuela retomar o seu curso. Claro, nem todos pensam assim, mas boa parte da população parece confiar no seu presidente. A Venezuela lançou a Operação Caribe Soberano 200, entre outros exercícios de defesa costeira, mobilizando tropas, sistemas de mísseis e a milícia bolivariana para demonstrar prontidão. O objetivo é simular a defesa contra uma invasão anfíbia ou ataques aéreos. Embora o governo de Maduro tenha negado uma mobilização ofensiva massiva para não escalar o conflito acidentalmente, houve desdobramento de navios, patrulha e drones armados para monitorar as águas territoriais e acompanhar a frota americana à distância. A Venezuela tem agido como um animal acuado, só esperando uma ação ofensiva do inimigo para fazer do ataque a sua melhor defesa. Enquanto isso, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas foram colocadas em estado de alerta, com ordens para responder a qualquer violação do espaço aéreo ou marítimo, e isso vem sendo feito desde que os Estados Unidos atacaram as embarcações que eles julgaram ser de narcotraficantes. Outra arma que Maduro tem usado é o seu discurso anti-imperialista voltado para outras nações, especialmente parceiros comerciais e ideológicos da Venezuela. Ele declarou que os Estados Unidos estão inventando uma guerra e usando o combate às drogas como pretexto para uma intervenção militar direta. Ele acusou Washington de praticar guerra híbrida e terrorismo psicológico contra a população venezuelana. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal que explica como agem os PSYOPs, grupos especializados em infiltrar e influenciar atitudes e comportamentos de um público-alvo, no caso, os cidadãos civis venezuelanos. Desde o início do conflito, tem-se falado a respeito desses grupos de soldados que já estariam em território venezuelano, preparando o campo para derrotar Maduro. Vamos pensar num cenário hipotético aqui. Se realmente os Estados Unidos atacarem Caracas para capturar Maduro, quais as consequências imediatas e a médio prazo? Segundo especialistas, certamente as primeiras horas seriam marcadas por um choque violento de forças. O ataque começaria com a destruição das defesas aéreas venezuelanas, ações de guerra eletrônica e cyberataques para cortar as comunicações, além de operações especiais tentando isolar os centros de poder em Caracas. O governo de Maduro pode declarar estado de emergência, tentar centralizar o comando e buscar incitar um sentimento patriótico de resistência, mas a capacidade militar da Venezuela é muito inferior à dos Estados Unidos. Na prática, o comando chavista provavelmente entraria em colapso rapidamente. Dentro das Forças Armadas Bolivarianas, dois comportamentos podem ser os mais prováveis. Uma parte significativa dos militares pode simplesmente abandonar Maduro, algo coerente com o histórico de deserções e divisões internas. Por outro lado, brigadas leais ao chavismo, milícias e grupos paramilitares podem dar início a uma resistência urbana, especialmente
nos bairros mais fortemente ligados ao regime, como o 23 de Janeiro, Katia ou Petare. Não seria uma resistência convencional, mas um combate irregular, imprevisível e certamente violento. A reação internacional seria imediata. Rússia, China e Irã condenariam o ataque com força total, pedindo reuniões emergenciais com a ONU. Mesmo países da América Latina que não têm qualquer afinidade com Maduro, como Colômbia, Chile ou Argentina, pressionariam por um cessar-fogo, porque ninguém na região quer ver uma guerra aberta no continente. Empresas energéticas interromperiam operações e o preço do petróleo subiria instantaneamente. Ao mesmo tempo, começaria um fluxo de refugiados para Colômbia e Brasil, formando uma crise humanitária quase automática. Mesmo que os Estados Unidos conseguissem capturar Maduro rapidamente, isso não significaria uma estabilização. Muito pelo contrário, guerrilhas urbanas chavistas surgiriam, parte dos militares poderia se fragmentar e regiões inteiras do país passariam a ser disputadas por grupos armados. Isso sem contar o histórico controverso das atuações militares nos Estados Unidos e a violência que elas carregam. O risco de guerra civil seria real e imediato. O resultado final dessa intervenção seria uma Venezuela desestabilizada por anos, com feridas internas profundas, um impacto regional enorme e uma crise energética global temporária. Mesmo num cenário em que os Estados Unidos vencessem militarmente, politicamente seria um desastre difícil de administrar. As próximas horas ou dias serão cruciais para sabermos como todo esse cenário ficará. O palco já está preparado e quente. A plateia só esperando. Agora, resta saber de qual dos dois personagens, Maduro ou Trump, partirá a primeira ação. É isso que o mundo espera.